Os pensamentos desencadeiam as emoções. Muitos pensadores têm procurado estudar a emoção, mas não poucos ficam mais confusos à medida que avançam. O que são os sentimentos? Que natureza constitui as emoções? Às vezes estamos nos patamares mais altos da tranquilidade e, de repente, detonamos o gatilho da ansiedade e da irritação. Como transformamos as emoções tão rapidamente? Por que temos facilidade de governar o mundo que nos envolve, mas grandes dificuldades de governar as emoções? Qual a relação que as emoções têm com os pensamentos? Cada ser humano é um mundo de mistérios. Nunca pense que você é um ser comum e sem importância. Há mais mistérios no cerne de sua alma humana do que no universo. Os fenômenos psicológicos são mais complexos do que os físicos. A emoção deve influenciar todos os campos da razão, mas não deve escravizá-la. Quem é governado pela razão é calculista e insensível. Quem é governado pela emoção é hipersensível. As duas situações adoecem a alma humana. Lembro-me de um empresário que começou a ter medo de empobrecer. Sua saúde financeira estava ótima, mas sua mente era perturbada com a ideia do empobrecimento. A emoção entrou em cena e deu realismo à fantasia. Ele vivenciou tanto essa ideia que gerou intensa ansiedade. Depois de um mês, o paciente estava andando corcunda, imaginando que iria pedir esmola à porta de um templo. Não há ninguém que não pense tolices. Você teria coragem de chamar os seus amigos e parentes para dar uma conferência sobre todos os pensamentos que passam em sua mente? Pensamos tantos absurdos que acho que ninguém se animaria a fazer tal conferência. Alguns têm muitos motivos para ser felizes, mas os pensamentos que produzem roubam-lhes a paz. Cuidado com os pensamentos que geram autopunição, perfeccionismo, preocupações exageradas. Há pensamento sem emoção, mas não há emoção sem pensamento. Precisamos ter esse conceito. Você pode pensar sem sentir, mas não sente sem pensar. As emoções são desencadeadas pelos pensamentos, ainda que eles sejam inconscientes ou pouco perceptíveis. As únicas exceções são as emoções induzidas por drogas ou por transtornos metabólicos. Aquele dia no qual você acordou pela manhã apreensivo e ansioso e não entendeu a causa de sua ansiedade pode estar associado a pensamentos perturbadores contidos nos sonhos produzidos logo antes do despertar ou a pensamentos sutis que você produziu logo ao acordar, tais como: a vida não tem sentido, parece que nada dá certo comigo, ou hoje vai ser um dia daqueles. Seus pensamentos acalmam ou agitam as águas da sua emoção. Da qualidade dos seus pensamentos deriva a qualidade de suas emoções. Cuide do que você pensa e estará cuidando do presente e do futuro de sua emoção. Muitos fazem inúmeros seguros para se proteger dos problemas futuros, mas não administram seus pensamentos para assegurar que tenham uma emoção feliz. A indústria do seguro fecha a porta da frente para a insegurança e o mundo das ideias negativas abre todas as janelas do fundo para ela entrar. Que espécie estranha e paradoxal é a nossa! Alguns sentem angústia e não compreendem o motivo. Quando sai o dia e entra a noite, eles se recolhem dentro de si e aumentam a sua solidão.
Alguns querem riscar do mapa o domingo à tarde, pois têm necessidade de movimento divergente. Se eles ficam sem grandes atividades, caem na rotina, se interiorizam e aceleram a produção de pensamentos negativos. Desse modo, eles abrem as janelas para a solidão e o tédio. Precisamos garimpar o prazer nos pequenos estímulos do ambiente que nos cerca. Tudo parece comum aos nossos olhos, embora tudo seja um mistério. Você pensa que conhece as pessoas com quem trabalha e convive, mas não conhece nem a sala de visitas de sua personalidade. A vida parece uma insolúvel rotina, mas no fundo, tudo é tão novo. Até a lembrança do passado nunca é a mesma. Ao resgatar o passado, acrescentamos cores e sabores do presente. Há sempre algo novo dentro da mesmice e belo dentro da rotina. Aqueles que olham os lírios dos campos dessa maneira sempre considerarão sua beleza mais sublime do que as vestes de um grande rei, como o fez o mestre da emoção, Jesus Cristo. O que é a emoção? A emoção é um campo de energia em contínuo estado de transformação. Produzimos centenas de emoções diárias. Elas se organizam, se desorganizam e se reorganizam num processo contínuo e inevitável. O ideal seria que o círculo de transformação da emoção seguisse uma trajetória prazerosa, ou seja, que um sentimento de alegria se transformasse num sentimento de paz, que se transformasse numa reação de amor, que se transformasse numa experiência contemplativa. Mas, na realidade, o que ocorre na vida de cada ser humano é que a alegria se converte em ansiedade, o prazer em irritabilidade. Enfim, as emoções se alternam. Não é possível para a natureza humana ter uma emoção continuamente prazerosa. Não existe, como muitos psicólogos pensam, equilíbrio emocional. A emoção passa por inevitáveis ciclos diários. Entretanto, a emoção é mais saudável quanto mais estável ela for, e quanto mais perdurarem os sentimentos que alimentam o prazer e a serenidade. A tolerância é um atributo dos fortes e não dos fracos. A tolerância produz profunda estabilidade no campo da energia emocional. Só se constrói a tolerância se primeiro se construir a capacidade de compreender as limitações dos outros. Quanto mais uma pessoa for tolerante, mais será invadida pelos comportamentos dos outros, mais instável e angustiada será. O mesmo princípio ocorre com a capacidade de perdoar. Perdoar não é sinal de fraqueza, mas de grandeza. Só os fortes perdoam. Só eles conseguem ver o que está por detrás dos comportamentos dos outros. A arte do perdão protege a emoção. A capacidade de perdoar e de ser tolerante depende de um treinamento. A história de um homem que ressurgiu do caos emocional. A emoção é a parte mais bela e mais burra da psique. Ela dá sentido à vida, enaltece a existência, rejuvenesce os idosos, traz esperança para os abatidos e faz ricos os pobres. A emoção é encantadora, mas é destituída de lógica.
Excelentes alunos, cientistas, pensadores, executivos, profissionais liberais, funcionários, são derrotados em suas vidas não por problemas externos, mas pelo caos interno. Deixe-me contar uma história para ilustrar. J.C. era um cientista e um excelente professor universitário. Ele ficou 20 anos sofrendo por ideias obsessivas, por pensamentos fixos de conteúdo negativo. Pensava centenas de vezes por dia que ele e sua família estavam sofrendo um acidente. Imaginava-se junto com seus filhos, preso nas ferragens de um carro. Nos últimos 4 anos, J.C. se isolou do mundo. Se enclausurou no seu quarto. Não trabalhava mais, nem exercia atividades sociais. Tomou todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes disponíveis, sem resultado. Recebeu até diagnóstico equivocado de psicose, mas não era psicótico, pois sabia que seus pensamentos eram irreais, embora sua emoção os vivesse como se fossem reais. J.C. passou por 11 psiquiatras. Fui o 12º e, felizmente, o último. Ele compreendeu as causas do seu transtorno obsessivo e, principalmente, aprendeu a criticar seus pensamentos e a dar um choque de lucidez na sua emoção. Em 6 meses, estava livre de sua doença e de mim. Depois de 8 anos sem vê-lo, ele me assistiu dando uma entrevista em um canal de TV. Nessa entrevista, contei, sem identificá-los, a história de vários pacientes que revolucionaram suas vidas por aprender a treinar sua capacidade de gerenciar seus pensamentos e suas emoções. Um deles era o próprio J.C. Ao ouvir a entrevista, seus olhos encheram-se de lágrimas. Alguns dias depois, ele me telefonou dizendo que continuava saudável, que estava na plenitude de suas atividades profissionais e se transformara numa pessoa alegre e sociável. Na realidade, não fiz muito por ele. Ele fez muito por si. O autor da vida criou no cerne da alma humana mecanismos que o homem desconhece ou não sabe usar. Apenas conduzi J.C. a usá-los. Desse modo, ele aprendeu a ser um agente modificador de sua história e a não ser vítima de sua miséria. O maior risco do homem é ser vítima do cárcere da emoção. Se em casos gravíssimos é possível resgatar o prazer de viver, imagine se não seria possível transpor nossas dificuldades cotidianas. Não seja passivo diante de tudo que perturba a sua mente. Repense o fundamento das ideias que você nunca teve coragem de contar, mas que assalta a sua tranquilidade. Saiba que os piores transtornos de nossas vidas não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ninguém pode ter livre arbítrio, liberdade para decidir seus destinos, se não desobstruir sua inteligência. Sem tal liberdade, a democracia política é uma utopia. Mesmo Deus respeita sua decisão de se auto-abandonar ou de querer transformar sua vida num jardim. Opte pela vida. Tome todas as decisões que o façam ser feliz. Gigantes na ciência e meninos na emoção. Aprendemos a matemática numérica, mas não aprendemos a matemática da emoção. Aprendemos a língua, mas não aprendemos a linguagem da emoção. Por isso aprendemos a explorar o mundo de fora, mas não aprendemos a explorar o mundo de dentro. Centenas de milhões de alunos cursam a escola clássica, mas não se preparam para a escola da vida.
As ofensas os derrotam, as frustrações os abatem, as perdas os traumatizam. Quem não se prepara para ser ofendido e frustrado e para sofrer algumas perdas, não aprendeu as lições básicas da escola da vida. Quem não aprendeu a proteger sua emoção dos focos de tensão, faz dela uma lata de lixo. A educação clássica está a séculos de distância da educação da emoção. Não por culpa dos professores. Esses são heróis anônimos, pois as salas de aula deixaram de ser um jardim e se transformaram num árido solo. A culpa está no sistema educacional que se arrasta por séculos, que raramente conhece e discute temas fundamentais, como gerenciar os pensamentos e navegar nas águas da emoção. Infelizmente, nossa espécie está adoecendo coletivamente. Adoecendo nem sempre por doenças clássicas, como a depressão, a síndrome do pânico, as fobias, mas pela solidão, pela falta de solidariedade, pela crise de diálogo, pela incapacidade de contemplação do belo, pela vida estressante, pelo individualismo. O homem moderno nunca foi tão capaz para atuar no mundo de fora e nunca foi tão frágil para atuar no mundo de suas emoções e de seus pensamentos. A ciência produziu gigantes no mundo físico e meninos no território da emoção. Eles são eloquentes para falar do mundo que os rodeia, mas emudecem-se diante dos seus sentimentos. São competentes para realizar tarefas objetivas, mas não sabem lidar com suas perdas e frustrações. Se tudo precisa estar bem ao nosso redor para termos um pouco de alegria, então somos escravos das circunstâncias. Uma pessoa tem mais autoestima quando aprende a tirar o máximo de conforto de dentro dos sapatos que calça. Ela é mais feliz quando extrai muito do pouco. Se você aprendeu a extrair muito do pouco, está preparado para ter muito. Se não aprendeu essa lição, seu muito será sempre pouco. Você será sempre vítima da ciranda da insatisfação. Gerenciar os pensamentos. Qual é a maior fonte de entretenimento humano? Não é o esporte, a TV, a literatura e nem a sexualidade como Freud pensava. A maior fonte é o mundo das ideias. Quantos pensamentos produzimos por dia? Milhares e milhares. Pensamos sobre os fatos passados e futuros, sobre as circunstâncias da vida, sobre as tarefas do dia a dia, sobre as pessoas com as quais vivemos. Tente parar de pensar. Você não conseguirá. Pensar é o destino do homem. Algumas pessoas viajam tanto no mundo dos seus pensamentos que não conseguem se concentrar em nada. Suas memórias ficam péssimas. Ficam tão esquecidas que acham que estão com problemas neurológicos graves. Por isso procuram diversos médicos. Fazem exames e tomam diversos medicamentos, inclusive vitaminas, mas nada resolve o esquecimento. Por que não resolve? Porque nem os médicos nem os pacientes percebem que o déficit de memória é uma defesa positiva do cérebro da pessoa que está estressada. Gostaria que esse conceito médico fosse corrigido. O déficit de memória em jovens e adultos estressados e hiperpensantes é frequentemente uma defesa do cérebro e não um sintoma de uma doença. O cérebro bloqueia determinados territórios da memória, impedindo que a pessoa que já está tensa e desgastada pense excessivamente e gaste energia cerebral.
As exceções ligadas à degeneração cerebral e outras doenças existem, mas são raras. Se você pensa demais e está esquecido, não se preocupe. Seu cérebro está protegendo-o. Ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. Só é possível gerenciá-la. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensamos acordados ou sonhando. Os cientistas pensam enquanto pesquisam, as crianças enquanto brincam, os idosos enquanto recordam. Gerenciar os pensamentos é gerenciar a liberdade de pensar, é ser livre para pensar, mas nunca escravo dessa liberdade. É ótimo ser livre, mas não dê liberdade exagerada aos seus pensamentos. Caso contrário, será vítima da ansiedade. Estamos acostumados a detectar a poluição ambiental, mas não a poluição psicológica. No recôndito da alma, muitos vivem uma vida poluída e ansiosa e não demonstram. Tornaram-se especialistas em disfarçar sua dor. É possível ter uma excelente conta bancária, mas ter um saldo negativo de tranquilidade. É possível dirigir uma grande empresa, mas não o mínimo controle sobre os pensamentos negativos. É possível ser um intelectual com vasta cultura, mas fazer do mundo das ideias uma grande fonte de angústia. Daniel Goleman escreveu sobre a inteligência emocional com brilhantismo. Alguns anos antes de Goleman publicar seu livro, eu pesquisava e escrevia a inteligência multifocal. Nas minhas pesquisas, pude detectar claramente que para desenvolver as áreas nobres da emoção, é preciso aprender a gerenciar os pensamentos. Somente assim é possível reeditar o filme de nossa história, registrado na memória, e sofrer mudanças substanciais na personalidade. Existimos para escalar o topo das montanhas, ainda que tenhamos que passar pelos vales da ansiedade e das frustrações. É importante entendermos as causas do passado para reorganizarmos o presente, mas é igualmente importante gerenciarmos os pensamentos e as emoções do presente para acelerarmos o processo. Para gerenciar com maturidade o mundo das ideias e das emoções, precisamos de algumas técnicas de treinamento. No momento, destacarei a técnica do DCD: duvidar, criticar e determinar. Vejamos. Três técnicas de treinamento do gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Primeira, duvidar de tudo que não promove a vida. Duvide do conteúdo de todas as ideias e de todos os pensamentos que debilitam sua saúde psíquica. Duvide da sua incapacidade de superar os seus conflitos, seus fracassos, sua insegurança, sua ansiedade. Duvide da sua incapacidade de ser feliz. A dúvida esvazia a ditadura das derrotas, das angústias, da depressão. Devemos assumir com honestidade nossas fragilidades, limitações e conflitos, mas não devemos nos deixar controlar por elas. Cuidado com a ditadura do medo, das ideias negativas, das doenças emocionais. Retire o medo do trono da sua mente e substitua-o pela esperança. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo o que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, o egoísmo, a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você.
Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. Segunda, criticar a passividade do eu. O eu representa a vontade consciente. Resgatar a liderança do eu é gerenciar a produção dos pensamentos. O eu precisa deixar de ser passivo, tímido e submisso diante dos pensamentos. Um dos maiores erros educacionais é transformar o homem numa pessoa fraca em seu próprio mundo. Critique diariamente os pensamentos negativos. Confronte-se com as ideias que o paralisam e o desanimam. Você não é obrigado a viver passivamente as ideias que são encenadas no palco da sua mente. Discorde frontalmente de todos os pensamentos e fantasias que o amedrontam, entristecem, deprimem. Cada pensamento que nos incomoda deve ser questionado com ousadia e determinação pelo eu. Tentar parar de pensar ou se distrair são técnicas usadas há milênios sem resultado. A única possibilidade que temos é de gerenciar os pensamentos. Terceira, determinar dar um choque de lucidez na emoção. A emoção é bela, mas ingênua. Não seja passivo diante das suas dores. Determine o que você quer sentir. Não peça licença para ser feliz. Determine ser feliz. Determine ser tranquilo, sereno, alegre. O campo de energia emocional precisa se submeter à autoridade do eu. A emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Não é possível nem desejável controlar completamente a emoção. Ela dá sentido à vida porque é uma energia incontrolável. Mas não a deixe ser muito ingênua. Dê-lhe um choque de lucidez. Outro erro educacional grave é que nunca nos ensinaram que nossa emoção não é obrigada a viver o conteúdo dos pensamentos negativos e das fantasias destrutivas. É preciso treinar a emoção para sermos seguros e lúcidos. Deixe a emoção solta para que você possa amar, ser tolerante e tranquilo, mas não a deixe solta para dirigir a sua razão. A maioria dos crimes, dos conflitos sociais, das ofensas nunca resolvidas e dos traumas sociais nunca apagados foi produzida porque a emoção governou a razão. Determine não submeter a sua emoção ao conteúdo dos pensamentos perturbadores. Jamais se esqueça de que há uma força dentro de você que está desativada ou mal usada. Faça a técnica do DCD diversas vezes por dia durante 1 ano e durante toda a vida mais suavemente. Faça-a no silêncio da sua mente, sem ninguém ouvir. Cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos. Eu testemunhei pessoas emergindo de situações aparentemente irrecuperáveis para a psiquiatria e retornando à plenitude da vida por exercitar sistematicamente essas técnicas e aprender a resgatar a liderança do eu. Algumas dessas pessoas serão citadas aqui, embora não sejam identificadas. Suas histórias reais ampliarão os horizontes de nossas vidas. Treine gerenciar seus pensamentos e emoções e veja o que acontecerá ao longo dos meses. Talvez você se surpreenda com a força que está escondida atrás da sua fragilidade. Sua mãe tentava ajudá-la, mas nenhuma orientação a fortalecia. Seu pai ligava várias vezes ao dia para saber como ela estava, mas ela só chorava e dizia que ia de mal a pior.
Então seus pais também começaram a se deprimir. Não suportavam ver sua filha esmagando seu sorriso por ideias negativas que não conseguia controlar. Nunca devemos nos esquecer de que devemos e podemos gerenciar as ideias que nos perturbam silenciosamente. Se você não as controla, elas aprisionam sua emoção. Com o passar do tempo, essa jovem começou a manipular inconscientemente seus pais e fazê-los viver em função dela. Nada perpetua tanto um conflito emocional quanto fazer com que os outros vivam em torno dele. Felizmente, no decorrer do tratamento, ela compreendeu as causas de seu conflito, passou a gerenciar seus pensamentos negativos e deixou de manipular os seus pais. O resultado foi a liberdade. Ela rompeu seu cárcere e arejou sua emoção. Nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas. Caso contrário, eles se tornam um monstro. Todas as doenças emocionais amam o coitadismo e florescem na alma de pessoas passivas. Seja um agente modificador de sua história. Lembre-se de que você venceu sua maior batalha no início da vida. Creia na vida. Reacenda as chamas da esperança e se disponha a intervir no palco da sua mente. Tais atitudes começam a preparar o caminho da saúde emocional. Algumas jovens têm preocupações excessivas com o corpo, outras com a opinião dos amigos e ainda outras com a busca do prazer imediato. Se não mudarem seu estilo de vida, têm grandes chances de não ser líderes que constroem sua própria história. Quantos jovens e adultos perdem o brilho da vida por fazer de sua mente uma fonte de ansiedade? Não foram treinados para falar de si mesmos. Suas emoções e pensamentos ficam represados. Não é saudável viver represado dentro de si mesmo. Os que se isolam em seu mundo e não aprendem a compartilhar suas emoções deterioram sua autoestima. Fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis. O treinamento da emoção que os pais deveriam propiciar aos seus filhos. Certa vez, uma jovem de 15 anos foi conversar com sua mãe sobre determinado problema. Ocupada, a mãe disse-lhe que não tinha tempo naquela hora. Algo dramático aconteceu. A mãe era excelente psicopedagoga. Vivia dando palestras em todo o país sobre relações humanas e educação social, mas não teve tempo para sua filha, nem percebeu que ela estava passando por um importante conflito. A reação da mãe registrou-se de maneira tão profunda no seu inconsciente que, a partir daí, ela nunca mais a procurou para conversar sobre seus problemas. Pequenas reações podem gerar grandes mágoas. Quando as mágoas são profundas, surge um abismo selado pelo silêncio. A filha se tornou uma pessoa inteligente e profissionalmente competente, mas era ansiosa e tinha baixíssima autoestima. Para compensar sua ansiedade e insatisfação, ela desenvolveu uma síndrome compulsiva de comprar. Fazia gastos enormes e desnecessários, mas o ato da compra aliviava sua tensão. Por exemplo, comprava dezenas de pares de sapatos, alguns até abaixo do número que usava. Passou por várias crises emocionais e financeiras ao longo da vida. O relacionamento entre mãe e filha só melhorou 20 anos mais tarde, quando a filha, imergida numa crise depressiva, se tratou. Muitas lágrimas poderiam ter sido poupadas e muitas dores evitadas, mas elas perderam um tempo precioso.
Poderiam ter sido amigas, mas infelizmente dividiram o mesmo espaço físico e não suas histórias. Mas não há noite que não possa trazer um belo dia. Elas se reencontraram, embora nunca estivessem separadas. Será que você também não precisa reencontrar alguém que esteja tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de você? Sábio não é o que nunca erra, mas o que usa os seus erros para crescer. Os poetas da vida sempre transformam os mais amargos dramas nas mais belas poesias. Treine ser um desses poetas. Os pais que não acham tempo para seus filhos, que se envolvem excessivamente com o trabalho, desejarão mais tarde comprar o tempo e voltar atrás. E o tempo passado não se encontra mais à venda no grande mercado da vida. Apenas o tempo presente. Muitos pais querem dar um mundo para seus filhos, mas não são capazes de dar a si mesmos. Muitos querem dar-lhes excelentes diplomas, mas não os preparam para a escola da vida. Os pais precisam enxergar o mundo com os olhos deles e perceber o que está por detrás da cortina dos seus comportamentos. Quem só enxerga a cortina não compreende as camadas mais íntimas da vida. As pesquisas que realizei sobre a relação entre pais e filhos mostraram que mais de 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Nunca dialogaram sobre aquilo que se esconde no cerne de suas vidas. Um bom pai não é o que nunca perde a paciência, mas é o que dialoga muito com seus filhos, que tem prazer em penetrar no mundo deles, que não os deixa do lado de fora de sua história. Ninguém tem filhos sabendo o que é ser pai. Ser pai exige um constante treinamento em que os erros corrigem as rotas e as lágrimas acertam os caminhos. Educar filhos é uma tarefa complexa. Costumo brincar dizendo que os melhores filhos para ser educados são os dos outros e não os nossos. É fácil educar os filhos dos outros, pois não temos vínculos nem dificuldades com eles. Sem vínculo, o amor não cresce, mas onde há vínculos, sempre há problemas e atritos. Não creia em manuais mágicos de educação, creia na sua sensibilidade. A melhor educação que os pais podem dar a seus filhos é dividir a sua história com eles. O melhor treinamento da emoção é falar das suas frustrações, dos seus momentos de hesitação, das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus erros. Nunca houve tanto divórcio, mas o ser humano não deixa de se unir. Por quê? Porque viver em família é uma das experiências mais prazerosas da existência. Os pais não devem ter vergonha de pedir desculpas aos seus filhos quando se irarem ou agirem injustamente com eles. Eu peço desculpas às minhas filhas quando falho. Por que não me escondo atrás do meu conhecimento e da minha autoridade? Porque desejo treiná-las a se humanizar, a aprender a não ter medo de errar, a falar dos seus sentimentos e a transformar suas derrotas em experiências de vida. O melhor presente para os filhos é dar seu tempo e sua presença. Elogie-os, muito mais do que os critique. Nunca critique ninguém sem antes elogiá-lo. Os elogios animam a alma. Precisamos aprender a linguagem da emoção. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a chorar. Quem deseje ser um sábio precisa reconhecer a sua debilidade. Quem quer ser um mestre precisa aprender a ser, antes de tudo, um grande aluno na escola da vida.
Capítulo 1. A história da grande corrida pela vida. Um dia você foi qualificado para entrar na maior corrida de todos os tempos. Eram milhões de concorrentes. Pense nesse número. Quase todos tinham o mesmo potencial para vencer e só um venceria. Você era mais um deles. Analise quais seriam as suas chances. 0,000 alguma coisa. Suas chances eram quase inexistentes. Você nunca foi tão próximo do zero. Você tinha tudo para ser um derrotado. Nunca o fracasso bateu tão perto de suas portas. Porém, não podia perder essa corrida. Caso contrário, perderia o maior prêmio da história: a vida. Nesse caso, outra pessoa estaria sentada em sua cadeira ouvindo esse audiolivro. Outro ser estaria ocupando seu lugar no palco da existência. Que corrida é essa? A corrida pela vida. Eram milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá, como o mais teimoso ser da história, acreditando que poderia vencer. Você nunca foi tão sonhador. Hoje, você, talvez, sonhe pouco. Naquela época, você sonhava sonhos quase impossíveis. Se outro espermatozoide tivesse fecundado o óvulo, outra pessoa, e não você, teria sido formada. Você estaria banido para sempre das páginas da vida. Não teria olhos para ver o sol e nem emoção para ter amigos. Naquela época você era pequeníssimo, milhares de vezes menor que um grão de areia. Era pequeno e incompleto, mas sua capacidade de luta pela vida era espantosa. Seu programa genético determinou que você não poderia morrer, que precisaria fecundar o óvulo no útero da sua mãe. Só assim seria um ser completo. Ansioso, você partiu para o alvo. Era o maior concurso da história, a mais árdua corrida disputada por um ser vivo. Era incomparavelmente mais difícil do que superar hoje um câncer, um infarto, uma crise familiar ou uma crise financeira. Não se desespere ante as crises atuais. Conquistar o Oscar de melhor ator, ganhar um prêmio Nobel ou conquistar o topo da carreira de qualquer empresa mundial é uma tarefa facílima se comparada ao concurso de que você participou na aurora da sua vida. Por isso, se você se sente inferior porque não conquistou nada de grandioso, saiba que você é o mais injusto dos homens. Injusto consigo mesmo, pois você venceu o maior e mais difícil concurso da história e não o valoriza. Jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano. Se você tem dinheiro ou está falido, se é um intelectual ou um iletrado, se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato, tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Sinta sua vida pulsando em bilhões de células do seu corpo e vibrando no cerne de sua alma. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir células aumenta a vida. Dividir a emoção multiplica a felicidade. Na lógica financeira, dividir é diminuir. Siga sempre a lógica da vida. Ela é mais rica do que a lógica da matemática. Você fecundou o óvulo, dividiu-se milhões de vezes e se tornou um ser inteligente. Muitos não participariam de um concurso com milhões de concorrentes por medo de ser derrotados. Sabe o que você pensou na grande corrida da vida? Nada. Você ainda não pensava. Se pensasse, talvez tivesse desistido. O passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias. O Criador, Deus, colocou nessa grande corrida. E você agradeceu profundamente a oportunidade que ele lhe deu, ainda que não tivesse consciência desse agradecimento. Agradeceu como?
correndo, nadando, movendo-se, lutando pelo direito de viver. Você lhe agradeceu não olhando para trás, não ficando inerte diante dos problemas, não reclamando dos obstáculos. Hoje você pode ter se tornado um especialista em reclamar. Naquela época, você era um especialista em viver. Toda vez que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível, ele nos paralisa. Ficamos engessados pelo medo. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança. Muitos cientistas atormentam-se por não controlar minimamente o mundo das ideias. Muitos executivos mutilam-se por pensar demais. Muitos jovens têm baixa concentração e são irritadiços porque não descansam suas mentes. Precisamos aprender a pensar com qualidade. Os que agem sem pensar tumultuam o ambiente. Os que pensam excessivamente desgastam-se muito e algumas vezes caem nas raias da omissão. Pensar e agir devem rimar na mesma poesia. Ninguém pode acalmar as águas da emoção se não aprender a controlar a agitação dos seus pensamentos. Ser feliz pode ter se tornado hoje uma miragem para você. Sua vida talvez tenha se transformado num canteiro de estresse. Talvez você não saiba mais o que é ser espontâneo, livre, solto. Talvez você tenha desaprendido a ser alegre e simples, nem saiba mais fazer coisas fora de sua agenda, ainda que seja um jovem. Talvez você pense muito e sinta pouco. Precise de grandes estímulos para se emocionar. Mas você deve reverter esse quadro. Lembre-se de que, sob a observação soberana do autor da existência, você venceu todas as barreiras que o impediam de viver. Agora é hora de você aprender a navegar nas águas da emoção. Não é fácil navegar nas águas da emoção. Criamos um mundo que promete prazer ao homem. A TV aberta e fechada, o cinema, os esportes, o parque de diversões, os jogos eletrônicos e o mundo da internet. Nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande e um homem tão triste. Uma pesquisa que tenho realizado entre diversos tipos de profissionais tem revelado um alto índice de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Em alguns, tenho encontrado uma média de 7 sintomas, tais como ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, cefaleia, dor de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração do sono, hiperprodução de pensamentos. Esses dados revelam um caos na saúde emocional. Por que tem aumentado o índice de doenças psíquicas na atualidade? Por que melhoramos os diagnósticos e as pessoas têm menos preconceitos para procurar um psiquiatra ou psicólogo? Não apenas por isso, mas principalmente porque o mundo moderno se transformou numa fábrica de estresse e ansiedade. Tais sintomas não são privilégios de uma classe social ou de uma fase da vida. Jovens e adultos, ricos e pobres, intelectuais e iletrados têm tido uma baixa qualidade de vida. As crianças também estão apresentando conflitos com frequência. Recordo-me de uma jovem de 11 anos. Seus pais eram afetivos e atenciosos. Ela frequentava a escola, tinha vários amigos. Contudo, estava deprimida, ansiosa, cansada, desanimada e sem nenhuma autoestima. Ela estava começando a vida, mas já conhecia o cárcere da emoção.
Essa adolescente devia estar brincando, mas estava sufocada por ideias negativas. Foi bombardeada, desde pequena, como milhões de outras crianças, pela mídia e pela fala dos adultos, com informações ligadas à morte, a doenças, a acidentes, à violência, a preocupações financeiras. Sua memória, ao invés de ter se tornado um canteiro de ideias agradáveis, se entulhou de lixo social. Esse fator, associado a outros ligados ao desenvolvimento de sua personalidade, levou-a a adoecer. Ela pensava continuamente que iria morrer, que nunca mais veria seus pais e seus amigos. Não tinha ideia de suicídio. Tinha medo de morrer. A editora Plug-me apresenta Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury. Livro original da editora Academia da Inteligência. Leitura Caco Ciocler. Prefácio. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura a felicidade, como a terra seca clama pela água. É fácil conquistá-la? Nem sempre. Os poetas a homenagearam, os romancistas a descreveram, os filósofos a contemplaram, mas grande parte deles a saudaram apenas de longe. Os reis tentaram dominá-la, mas ela não se submeteu ao seu poder. Os ricos tentaram comprá-la, mas ela não se deixou vender. Os intelectuais tentaram entendê-la, mas ela os confundiu. Os famosos tentaram fasciná-la, mas ela lhes contou que preferia o anonimato. Os jovens disseram que ela lhes pertencia, mas ela lhes disse que não se encontrava no prazer imediato e nem se deixava encontrar pelos que não pensavam nas consequências dos seus atos. Alguns acreditaram que poderiam cultivá-la em laboratório. Isolaram-se do mundo e dos problemas da vida, mas a felicidade enviou um claro recado, dizendo que ela apreciava o cheiro de gente e crescia no meio das dificuldades. Outros tentaram cultivá-la com os avanços da ciência e da tecnologia. Mas eis que a ciência e a tecnologia se multiplicaram e a tristeza e as mazelas da alma se expandiram. Desesperados, muitos tentaram encontrar a felicidade em todos os cantos do mundo. Mas no espaço ela não estava. Nos mais altos edifícios não fez morada. No interior dos palácios não habitava. Cansados de procurá-la, alguns disseram: ela não existe. É um sonho de sonhadores que nunca acordam. A felicidade bateu à porta de todos. Deu sinal de vida na história dos abatidos e dos animados, dos depressivos e dos sorridentes, dos que representam e dos que vivem sem maquiagem. Sussurrando aos ouvidos do coração, ela disse baixinho: ei, eu não estou no mundo em que você está, mas no mundo que você é. Confusos, gritamos: o quê? Fale mais alto. Como a voz de uma suave brisa, ela delicadamente balbuciou: não me procure no imenso espaço, nem nos recantos da terra. Viaje para dentro de você. Eu me escondo nas vielas da sua emoção, no cerne do seu espírito. A maioria das pessoas não entendeu a sua linguagem. Esperavam que ela se manifestasse como o ribombar dos trovões. Mas ela ama o silêncio. Sorrateira, ela aparece quase imperceptível nas curvas da vida e nas coisas singelas da existência. Por não entendê-la, navegamos sem leme. Desprezamo-la, mas ela resistiu.
maltratamo-la, mas ela, por um instante, apareceu e logo se dissipou. O resultado é que a felicidade habitou na alma de muitos por pouco tempo, e na alma de poucos por toda a vida. A felicidade tem muitas filhas e filhos. O amor, a tranquilidade, a sabedoria, a alegria, a paciência, a tolerância, a solidariedade, o perdão, a perseverança, o domínio próprio, a bondade, a autoestima. Nunca se viu uma família tão unida. Se você maltratar alguns dos seus membros, tem grande chance de perder a família toda. Se ferir o amor, perderá a tranquilidade. Se a tranquilidade abandoná-lo, perderá a perseverança. Se a perseverança partir, perderá a sabedoria. Se a sabedoria se for, a autoestima dirá adeus. Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar a felicidade. O mundo evolui com uma velocidade espantosa. A cada 10 anos, o conhecimento se multiplica derrubando mitos. Antigas verdades científicas perdem crédito e são abandonadas. Novas ideias substituem as anteriores. Tudo está tão veloz. Será que a emoção pode caminhar na mesma velocidade? Não. A felicidade é amiga do tempo. É preciso treinar a emoção para ser feliz. Treinar a emoção é desenvolver as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a gerenciar os pensamentos, proteger a emoção nos focos de tensão, pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos outros, perseguir os sonhos, valorizar o espetáculo da vida. Por que a solidão, a baixa autoestima, a ansiedade, a fadiga e a irritabilidade têm sido companheiras de jovens e adultos? Porque eles nunca treinaram suas emoções para mudar os pilares de sua história. Muitos livros de autoajuda vendem uma ideia inadequada do que é ser feliz. Multiplicamos as escolas, mas não multiplicamos os homens que pensam. Multiplicamos o número de psicólogos e psiquiatras no mundo, mas não expandimos a produção de homens que tenham qualidade de vida e saibam navegar nas águas da emoção. Durante 17 anos, produzi uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, chamada de inteligência multifocal. Estudei muito sobre a emoção. Escrevi milhares de páginas. Apesar de minhas limitações, sei o que estou dizendo. Não há fórmulas mágicas para ser feliz. O caminho é um treinamento da emoção. Não é possível apagar nossas histórias. Só é possível reescrevê-las. Na segunda parte deste audiolivro, discorrerei sobre o mais excelente mestre da emoção que já pisou nesse planeta e sobre as lições mais importantes do treinamento emocional que ele nos deixou. Faremos uma viagem interessante que certamente mudará para sempre nossa maneira de ver a vida e reagir aos obstáculos que nela surgem. Quem se diploma na vida já está derrotado. Se você acha que é um pequeno aluno saturado de erros e dificuldades, você tem esperança. Saiba que não há gigantes no território da emoção. Todos somos eternos aprendizes. Você pode e deve encontrar o caminho da felicidade, as veredas da tranquilidade, o prazer do diálogo, a coragem para superar suas crises e a lucidez para resgatar o encanto pela vida. Contarei diversas histórias para mostrar que você tem uma força incrível. Você venceu a maior corrida de todos os tempos, foi o mais corajoso da Terra e, por incrível que pareça, viveu o maior romance da história. Duvida? Espere e verá.
Augusto Jorge Cury. Capítulo 1. A história da grande corrida pela vida. Um dia você foi qualificado para entrar na maior corrida de todos os tempos. Eram milhões de concorrentes. Pense nesse número. Quase todos tinham o mesmo potencial para vencer e só um venceria. Você era mais um deles. Analise quais seriam as suas chances. 0,000 alguma coisa. Suas chances eram quase inexistentes. Você nunca foi tão próximo do zero. Você tinha tudo para ser um derrotado. Nunca o fracasso bateu tão perto de suas portas. Porém, não podia perder essa corrida. Caso contrário, perderia o maior prêmio da história: a vida. Nesse caso, outra pessoa estaria sentada em sua cadeira ouvindo esse audiolivro. Outro ser estaria ocupando seu lugar no palco da existência. Que corrida é essa? A corrida pela vida. Eram milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá, como o mais teimoso ser da história, acreditando que poderia vencer. Você nunca foi tão sonhador. Hoje, você, talvez, sonhe pouco. Naquela época, você sonhava sonhos quase impossíveis. Se outro espermatozoide tivesse fecundado o óvulo, outra pessoa, e não você, teria sido formada. Você estaria banido para sempre das páginas da vida. Não teria olhos para ver o sol e nem emoção para ter amigos. Naquela época você era pequeníssimo, milhares de vezes menor que um grão de areia. Era pequeno e incompleto, mas sua capacidade de luta pela vida era espantosa. Seu programa genético determinou que você não poderia morrer, que precisaria fecundar o óvulo no útero da sua mãe. Só assim seria um ser completo. Ansioso, você partiu para o alvo. Era o maior concurso da história, a mais árdua corrida disputada por um ser vivo. Era incomparavelmente mais difícil do que superar hoje um câncer, um infarto, uma crise familiar ou uma crise financeira. Não se desespere ante as crises atuais. Conquistar o Oscar de melhor ator, ganhar um prêmio Nobel ou conquistar o topo da carreira de qualquer empresa mundial é uma tarefa facílima se comparada ao concurso de que você participou na aurora da sua vida. Por isso, se você se sente inferior porque não conquistou nada de grandioso, saiba que você é o mais injusto dos homens. Injusto consigo mesmo, pois você venceu o maior e mais difícil concurso da história e não o valoriza. Jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano. Se você tem dinheiro ou está falido, se é um intelectual ou um iletrado, se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato, tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Sinta sua vida pulsando em bilhões de células do seu corpo e vibrando no cerne de sua alma. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir células aumenta a vida. Dividir a emoção multiplica a felicidade. Na lógica financeira, dividir é diminuir. Siga sempre a lógica da vida. Ela é mais rica do que a lógica da matemática. Você fecundou o óvulo, dividiu-se milhões de vezes e se tornou um ser inteligente. Muitos não participariam de um concurso com milhões de concorrentes por medo de ser derrotados. Sabe o que você pensou na grande corrida da vida? Nada. Você ainda não pensava.
Se pensasse, talvez tivesse desistido. O passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias. O Criador, Deus, colocou nessa grande corrida, e você agradeceu profundamente a oportunidade que Ele lhe deu, ainda que não tivesse consciência desse agradecimento. Agradeceu como? Correndo, nadando, movendo-se, lutando pelo direito de viver. Você lhe agradeceu não olhando para trás, não ficando inerte diante dos problemas, não reclamando dos obstáculos. Hoje você pode ter se tornado um especialista em reclamar. Naquela época, você era um especialista em viver. Toda vez que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível, ele nos paralisa. Ficamos engessados pelo medo. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança. Muitos cientistas atormentam-se por não controlar minimamente o mundo das ideias. Muitos executivos mutilam-se por pensar demais. Muitos jovens têm baixa concentração e são irritadiços porque não descansam suas mentes. Precisamos aprender a pensar com qualidade. Os que agem sem pensar tumultuam o ambiente. Os que pensam excessivamente desgastam-se muito e algumas vezes caem nas raias da omissão. Pensar e agir devem rimar na mesma poesia. Ninguém pode acalmar as águas da emoção se não aprender a controlar a agitação dos seus pensamentos. Ser feliz pode ter se tornado hoje uma miragem para você. Sua vida talvez tenha se transformado num canteiro de estresse. Talvez você não saiba mais o que é ser espontâneo, livre, solto. Talvez você tenha desaprendido a ser alegre e simples, nem saiba mais fazer coisas fora de sua agenda, ainda que seja um jovem. Talvez você pense muito e sinta pouco. Precise de grandes estímulos para se emocionar. Mas você deve reverter esse quadro. Lembre-se de que, sob a observação soberana do Autor da existência, você venceu todas as barreiras que o impediam de viver. Agora é hora de você aprender a navegar nas águas da emoção. Não é fácil navegar nas águas da emoção. Criamos um mundo que promete prazer ao homem. A TV aberta e fechada, o cinema, os esportes, o parque de diversões, os jogos eletrônicos e o mundo da internet. Nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande e um homem tão triste. Uma pesquisa que tenho realizado entre diversos tipos de profissionais tem revelado um alto índice de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Em alguns, tenho encontrado uma média de 7 sintomas, tais como ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, cefaleia, dor de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração do sono, hiperprodução de pensamentos. Esses dados revelam um caos na saúde emocional. Por que tem aumentado o índice de doenças psíquicas na atualidade? Por que melhoramos os diagnósticos e as pessoas têm menos preconceitos para procurar um psiquiatra ou psicólogo? Não apenas por isso, mas principalmente porque o mundo moderno se transformou numa fábrica de estresse e ansiedade. Tais sintomas não são privilégios de uma classe social ou de uma fase da vida. Jovens e adultos, ricos e pobres, intelectuais e iletrados têm tido uma baixa qualidade de vida. As crianças também estão apresentando conflitos com frequência.
Recordo-me de uma jovem de 11 anos. Seus pais eram afetivos e atenciosos. Ela frequentava a escola, tinha vários amigos. Contudo, estava deprimida, ansiosa, cansada, desanimada e sem nenhuma autoestima. Ela estava começando a vida, mas já conhecia o cárcere da emoção. Essa adolescente devia estar brincando, mas estava sufocada por ideias negativas. Foi bombardeada, desde pequena, como milhões de outras crianças, pela mídia e pela fala dos adultos, com informações ligadas à morte, a doenças, a acidentes, à violência, a preocupações financeiras. Sua memória, ao invés de ter se tornado um canteiro de ideias agradáveis, se entulhou de lixo social. Esse fator, associado a outros ligados ao desenvolvimento de sua personalidade, levou-a a adoecer. Ela pensava continuamente que iria morrer, que nunca mais veria seus pais e seus amigos. Não tinha ideia de suicídio. Tinha medo de morrer. Sua mãe tentava ajudá-la, mas nenhuma orientação a fortalecia. Seu pai ligava várias vezes ao dia para saber como ela estava, mas ela só chorava e dizia que ia de mal a pior. Então seus pais também começaram a se deprimir. Não suportavam ver sua filha esmagando seu sorriso por ideias negativas que não conseguia controlar. Nunca devemos nos esquecer de que devemos e podemos gerenciar as ideias que nos perturbam silenciosamente. Se você não as controla, elas aprisionam sua emoção. Com o passar do tempo, essa jovem começou a manipular inconscientemente seus pais e fazê-los viver em função dela. Nada perpetua tanto um conflito emocional quanto fazer com que os outros vivam em torno dele. Felizmente, no decorrer do tratamento, ela compreendeu as causas de seu conflito, passou a gerenciar seus pensamentos negativos e deixou de manipular os seus pais. O resultado foi a liberdade. Ela rompeu seu cárcere e arejou sua emoção. Nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas. Caso contrário, eles se tornam um monstro. Todas as doenças emocionais amam o coitadismo e florescem na alma de pessoas passivas. Seja um agente modificador de sua história. Lembre-se de que você venceu sua maior batalha no início da vida. Creia na vida. Reacenda as chamas da esperança e se disponha a intervir no palco da sua mente. Tais atitudes começam a preparar o caminho da saúde emocional. Algumas jovens têm preocupações excessivas com o corpo. Outras com a opinião dos amigos e ainda outras com a busca do prazer imediato. Se não mudarem seu estilo de vida, têm grandes chances de não ser líderes que constroem sua própria história. Quantos jovens e adultos perdem o brilho da vida por fazer de sua mente uma fonte de ansiedade? Não foram treinados para falar de si mesmos. Suas emoções e pensamentos ficam represados. Não é saudável viver represado dentro de si mesmo. Os que se isolam em seu mundo e não aprendem a compartilhar suas emoções deterioram sua autoestima. Fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis. O treinamento da emoção que os pais deveriam propiciar aos seus filhos. Certa vez, uma jovem de 15 anos foi conversar com sua mãe sobre determinado problema. Ocupada, a mãe disse-lhe que não tinha tempo naquela hora. Algo dramático aconteceu. A mãe era excelente psicopedagoga.
Vivia dando palestras em todo o país sobre relações humanas e educação social, mas não teve tempo para sua filha, nem percebeu que ela estava passando por um importante conflito. A reação da mãe registrou-se de maneira tão profunda no seu inconsciente que, a partir daí, ela nunca mais a procurou para conversar sobre seus problemas. Pequenas reações podem gerar grandes mágoas. Quando as mágoas são profundas, surge um abismo selado pelo silêncio. A filha se tornou uma pessoa inteligente e profissionalmente competente, mas era ansiosa e tinha baixíssima autoestima. Para compensar sua ansiedade e insatisfação, ela desenvolveu uma síndrome compulsiva de comprar. Fazia gastos enormes e desnecessários, mas o ato da compra aliviava sua tensão. Por exemplo, comprava dezenas de pares de sapatos, alguns até abaixo do número que usava. Passou por várias crises emocionais e financeiras ao longo da vida. O relacionamento entre mãe e filha só melhorou 20 anos mais tarde, quando a filha, imergida numa crise depressiva, se tratou. Muitas lágrimas poderiam ter sido poupadas e muitas dores evitadas, mas elas perderam um tempo precioso. Poderiam ter sido amigas, mas infelizmente dividiram o mesmo espaço físico e não suas histórias. Mas não há noite que não possa trazer um belo dia. Elas se reencontraram, embora nunca estivessem separadas. Será que você também não precisa reencontrar alguém que esteja tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de você? Sábio não é o que nunca erra, mas o que usa os seus erros para crescer. Os poetas da vida sempre transformam os mais amargos dramas nas mais belas poesias. Treine ser um desses poetas. Os pais que não acham tempo para seus filhos, que se envolvem excessivamente com o trabalho, desejarão mais tarde comprar o tempo e voltar atrás. E o tempo passado não se encontra mais à venda no grande mercado da vida. Apenas o tempo presente. Muitos pais querem dar um mundo para seus filhos, mas não são capazes de dar a si mesmos. Muitos querem dar-lhes excelentes diplomas, mas não os preparam para a escola da vida. Os pais precisam enxergar o mundo com os olhos deles e perceber o que está por detrás da cortina dos seus comportamentos. Quem só enxerga a cortina não compreende as camadas mais íntimas da vida. As pesquisas que realizei sobre a relação entre pais e filhos mostraram que mais de 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Nunca dialogaram sobre aquilo que se esconde no cerne de suas vidas. Um bom pai não é o que nunca perde a paciência, mas é o que dialoga muito com seus filhos, que tem prazer em penetrar no mundo deles, que não os deixa do lado de fora de sua história. Ninguém tem filhos sabendo o que é ser pai. Ser pai exige um constante treinamento em que os erros corrigem as rotas e as lágrimas acertam os caminhos. Educar filhos é uma tarefa complexa. Costumo brincar dizendo que os melhores filhos para ser educados são os dos outros e não os nossos. É fácil educar os filhos dos outros, pois não temos vínculos nem dificuldades com eles. Sem vínculo, o amor não cresce, mas onde há vínculos, sempre há problemas e atritos. Não creia em manuais mágicos de educação, creia na sua sensibilidade. A melhor educação que os pais podem dar a seus filhos é dividir a sua história com eles. O melhor treinamento da emoção é falar das suas frustrações, dos seus momentos de hesitação, das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus erros.
Nunca houve tanto divórcio, mas o ser humano não deixa de se unir. Por quê? Porque viver em família é uma das experiências mais prazerosas da existência. Os pais não devem ter vergonha de pedir desculpas aos seus filhos quando se irarem ou agirem injustamente com eles. Eu peço desculpas às minhas filhas quando falho. Por que não me escondo atrás do meu conhecimento e da minha autoridade? Porque desejo treiná-las a se humanizar, a aprender a não ter medo de errar, a falar dos seus sentimentos e a transformar suas derrotas em experiências de vida. O melhor presente para os filhos é dar seu tempo e sua presença. Elogie-os, muito mais do que os critique. Nunca critique ninguém sem antes elogiá-lo. Os elogios animam a alma. Precisamos aprender a linguagem da emoção. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a chorar. Quem deseje ser um sábio precisa reconhecer a sua debilidade. Quem quer ser um mestre precisa aprender a ser, antes de tudo, um grande aluno na escola da vida. Gerenciar os pensamentos. Qual é a maior fonte de entretenimento humano? Não é o esporte, a TV, a literatura e nem a sexualidade como Freud pensava. A maior fonte é o mundo das ideias. Quantos pensamentos produzimos por dia? Milhares e milhares. Pensamos sobre os fatos passados e futuros, sobre as circunstâncias da vida, sobre as tarefas do dia a dia, sobre as pessoas com as quais vivemos. Tente parar de pensar. Você não conseguirá. Pensar é o destino do homem. Algumas pessoas viajam tanto no mundo dos seus pensamentos que não conseguem se concentrar em nada. Suas memórias ficam péssimas. Ficam tão esquecidas que acham que estão com problemas neurológicos graves. Por isso procuram diversos médicos. Fazem exames e tomam diversos medicamentos, inclusive vitaminas, mas nada resolve o esquecimento. Por que não resolve? Porque nem os médicos nem os pacientes percebem que o déficit de memória é uma defesa positiva do cérebro da pessoa que está estressada. Gostaria que esse conceito médico fosse corrigido. O déficit de memória em jovens e adultos estressados e hiperpensantes é frequentemente uma defesa do cérebro e não um sintoma de uma doença. O cérebro bloqueia determinados territórios da memória, impedindo que a pessoa que já está tensa e desgastada pense excessivamente e gaste energia cerebral. As exceções ligadas à degeneração cerebral e outras doenças existem, mas são raras. Se você pensa demais e está esquecido, não se preocupe, seu cérebro está protegendo-o. Ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. Só é possível gerenciá-la. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensamos acordados ou sonhando. Os cientistas pensam enquanto pesquisam, as crianças enquanto brincam, os idosos enquanto recordam. Gerenciar os pensamentos é gerenciar a liberdade de pensar, é ser livre para pensar, mas nunca escravo dessa liberdade. É ótimo ser livre, mas não dê liberdade exagerada aos seus pensamentos. Caso contrário, será vítima da ansiedade. Estamos acostumados a detectar a poluição ambiental, mas não a poluição psicológica. No recôndito da alma, muitos vivem uma vida poluída e ansiosa e não demonstram. Tornaram-se especialistas em disfarçar sua dor.
É possível ter uma excelente conta bancária, mas ter um saldo negativo de tranquilidade. É possível dirigir uma grande empresa, mas não o mínimo controle sobre os pensamentos negativos. É possível ser um intelectual com vasta cultura, mas fazer do mundo das ideias uma grande fonte de angústia. Daniel Goleman escreveu sobre a inteligência emocional com brilhantismo. Alguns anos antes de Goleman publicar seu livro, eu pesquisava e escrevia a inteligência multifocal. Nas minhas pesquisas, pude detectar claramente que para desenvolver as áreas nobres da emoção, é preciso aprender a gerenciar os pensamentos. Somente assim é possível reeditar o filme de nossa história, registrado na memória, e sofrer mudanças substanciais na personalidade. Existimos para escalar o topo das montanhas, ainda que tenhamos que passar pelos vales da ansiedade e das frustrações. É importante entendermos as causas do passado para reorganizarmos o presente, mas é igualmente importante gerenciarmos os pensamentos e as emoções do presente para acelerarmos o processo. Para gerenciar com maturidade o mundo das ideias e das emoções, precisamos de algumas técnicas de treinamento. No momento, destacarei a técnica do DCD: duvidar, criticar e determinar. Vejamos. Três técnicas de treinamento do gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Primeira, duvidar de tudo que não promove a vida. Duvide do conteúdo de todas as ideias e de todos os pensamentos que debilitam sua saúde psíquica. Duvide da sua incapacidade de superar os seus conflitos, seus fracassos, sua insegurança, sua ansiedade. Duvide da sua incapacidade de ser feliz. A dúvida esvazia a ditadura das derrotas, das angústias, da depressão. Devemos assumir com honestidade nossas fragilidades, limitações e conflitos, mas não devemos nos deixar controlar por elas. Cuidado com a ditadura do medo, das ideias negativas, das doenças emocionais. Retire o medo do trono da sua mente e substitua-o pela esperança. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo o que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, o egoísmo, a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. Segunda, criticar a passividade do eu. O eu representa a vontade consciente. Resgatar a liderança do eu é gerenciar a produção dos pensamentos. O eu precisa deixar de ser passivo, tímido e submisso diante dos pensamentos. Um dos maiores erros educacionais é transformar o homem numa pessoa fraca em seu próprio mundo. Critique diariamente os pensamentos negativos. Confronte-se com as ideias que o paralisam e o desanimam. Você não é obrigado a viver passivamente as ideias que são encenadas no palco da sua mente. Discorde frontalmente de todos os pensamentos e fantasias que o amedrontam, entristecem, deprimem. Cada pensamento que nos incomoda deve ser questionado com ousadia e determinação pelo eu. Tentar parar de pensar ou se distrair são técnicas usadas há milênios sem resultado.
A única possibilidade que temos é de gerenciar os pensamentos. Terceira, determinar dar um choque de lucidez na emoção. A emoção é bela, mas ingênua. Não seja passivo diante das suas dores. Determine o que você quer sentir. Não peça licença para ser feliz. Determine ser feliz. Determine ser tranquilo, sereno, alegre. O campo de energia emocional precisa se submeter à autoridade do eu. A emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Não é possível nem desejável controlar completamente a emoção. Ela dá sentido à vida porque é uma energia incontrolável. Mas não a deixe ser muito ingênua. Dê-lhe um choque de lucidez. Outro erro educacional grave é que nunca nos ensinaram que nossa emoção não é obrigada a viver o conteúdo dos pensamentos negativos e das fantasias destrutivas. É preciso treinar a emoção para sermos seguros e lúcidos. Deixe a emoção solta para que você possa amar, ser tolerante e tranquilo, mas não a deixe solta para dirigir a sua razão. A maioria dos crimes, dos conflitos sociais, das ofensas nunca resolvidas e dos traumas sociais nunca apagados foi produzida porque a emoção governou a razão. Determine não submeter a sua emoção ao conteúdo dos pensamentos perturbadores. Jamais se esqueça de que há uma força dentro de você que está desativada ou mal usada. Faça a técnica do DCD diversas vezes por dia durante 1 ano e durante toda a vida mais suavemente. Faça-a no silêncio da sua mente, sem ninguém ouvir. Cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos. Eu testemunhei pessoas emergindo de situações aparentemente irrecuperáveis para a psiquiatria e retornando à plenitude da vida por exercitar sistematicamente essas técnicas e aprender a resgatar a liderança do eu. Algumas dessas pessoas serão citadas aqui, embora não sejam identificadas. Suas histórias reais ampliarão os horizontes de nossas vidas. Treine gerenciar seus pensamentos e emoções e veja o que acontecerá ao longo dos meses. Talvez você se surpreenda com a força que está escondida atrás da sua fragilidade. A história de um homem que ressurgiu do caos emocional. A emoção é a parte mais bela e mais burra da psique. Ela dá sentido à vida, enaltece a existência, rejuvenesce os idosos, traz esperança para os abatidos e faz ricos os pobres. A emoção é encantadora, mas é destituída de lógica. Excelentes alunos, cientistas, pensadores, executivos, profissionais liberais, funcionários, são derrotados em suas vidas não por problemas externos, mas pelo caos interno. Deixe-me contar uma história para ilustrar. J.C. era um cientista e um excelente professor universitário. Ele ficou 20 anos sofrendo por ideias obsessivas, por pensamentos fixos de conteúdo negativo. Pensava centenas de vezes por dia que ele e sua família estavam sofrendo um acidente. Imaginava-se junto com seus filhos, preso nas ferragens de um carro. Nos últimos 4 anos, J.C. se isolou do mundo.